Oi, tudo bem? Eu sou o Cleber Saidelis, este é o canal Madeira Prima e vamos falar acabamento selador. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, parceiros aqui do canal, fizemos um programa anterior, nós fizemos a tonalização dessas três peças, um cumaru, um cedro e um pinho, usando três tipos diferentes de tonalizadores. Usamos óxido de ferro aqui no pinho, usamos o betume aqui no cumaru, dá para perceber bem a diferença, e usamos uma anilina mogno num pedaço de cedro, certo? Pois bem, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a aplicação do selador. E aqui eu quero abrir um parênteses, que é o seguinte: selador. O selador, como o próprio nome diz, ele é um selante, ele é uma base. Durante muito tempo, até os anos 80, por aí, o selador era exatamente isso. Tu ia pintar uma coisa, tu ia fazer um acabamento, ia passar um verniz, no caso da madeira especificamente. E no se passar um verniz, se passava primeiro um selador, se lixava o selador, ou seja, ele preparava a superfície. É a mesma coisa na alvenaria, que todo mundo já acompanhou uma pintura de uma casa. Passava lá primeiro o selador, lixava, depois passava a tinta. Ou seja, tinha duas razões. Primeiro, tu tinha uma superfície mais bem preparada. E a segunda razão é que tu economizava no produto final. Ou seja, tu dá uma demão de verniz sobre um selador, uma base de selador, tu gasta menos verniz. O verniz é um produto mais caro. Consequentemente, o selador era usado dessa maneira. E ele é um produto preparado para que a gente aplique e lixe. Ele não é um acabamento final. No entanto, aí a partir dos anos 1990, final dos anos 80, o selador começou a surgir, e basicamente nos anos 2000, o selador começou a se constituir num acabamento. Por quê? Porque o selador é aplicado, ele é lixado, e após essa lixação se faz outros tipos de acabamento, que pode ser com o próprio selador, os acabamentos finais. E também com a aplicação de cera sobre o selador, que é uma das alternativas muito interessantes do ponto de vista do acabamento. Por que o selador começou a ganhar um status de acabamento? Porque ele, na medida que ele vai sendo aplicado, ele cria uma película, ele é do pessoal, da turma, dos poros fechados. O que acontece com o selador? Ele dá um aspecto encerado ao móvel. Tem uma teoria, eu não sei de quem, mas eu acompanho muito essa teoria, de que facilita a manutenção do móvel. Facilita a manutenção. O móvel alto brilho, que era moda nos anos 70, nos anos 80, ele perde um pouco do seu espaço a partir dos anos 2000, porque ninguém mais tem condições de manter um móvel alto brilho. As casas são pequenas, as pessoas trabalham, quer dizer, nos anos 60 as mulheres ficavam em casa, um grande contingente de mulheres ficava em casa. Eu não estou fazendo nenhuma apreciação aqui, questões feministas e tal, não, mas era assim. Nos anos 60, o maior contingente estava em casa e o menor contingente estava trabalhando. Nos anos 2000, não, o maior contingente de mulheres está trabalhando e o menor contingente fica em casa. Então a manutenção da casa e a manutenção dos móveis tinha esse problema. Então o selador acabou ganhando status de acabamento. Nós vamos fazer aqui duas coisas. Nós fizemos então o nosso óxido de ferro, betume e anilina. Nós vamos preparar um selador e vamos aplicar nessas três peças de duas maneiras. Primeiro, nós vamos aplicar na face que não tem nada. Depois nós vamos aplicar nesta face, porque o processo é diferente. E eu vou explicar isso direitinho. Então, gente, selador
Aqui eu tenho um selador sem diluição. Eu quero explicar isso aqui, já mostrei outras vezes, mas sempre é legal. Ele está dentro de uma garrafa PET, envolta com jornal. Por que essa providência? Para que ele não pegue luz, né? Então agora, quando a gente terminar o programa, nós vamos renovar esse jornal aqui, vamos passar uma fita crepe e vamos guardar, para que ele não se deteriore, certo? Bom, o que nós vamos fazer então? Nós vamos fazer o mesmo processo. Nós vamos colocar no interior, numa garrafinha, um pouco de selador, só que aqui é diferente. Nós vamos fazer uma composição, que é a composição que nós adotamos aqui na Madeira Prima, que é meio a meio, 50-50, ou 50-50, certo? Que é uma quantidade de selador e uma outra quantidade de thinner, exatamente na mesma medida. É claro que a gente pode ter um copinho, né, para fazer essa medição. Coloca lá um X, coloca aqui dentro, coloca outro e tal. Mas a gente faz um pouco no olho, porque eu quero explicar uma outra coisa em relação a isso, que é o seguinte: muitas vezes, mas é um pouquinho só, tá, gente? Muitas vezes, na maioria das vezes inclusive, a gente pode, à medida que o nosso acabamento em selador avança, ou seja, a partir da primeira demão, da segunda demão, da terceira demão, a gente tem uma providência que a gente pode tomar, que é diminuir, colocar mais thinner, ou seja, deixar ele mais ralinho, porque o acabamento vai ficando mais fino, vai ficando mais delicado. Isso para essa face aqui, essa face aqui, a face que não tem acabamento, ou seja, o selador cru. O que nós vamos fazer aqui, eu vou preparar enquanto ele descansa, a gente conversa. Nós vamos preparar aqui um pouquinho mais. Isso aqui é meio a olho, mas aquilo que eu falei, que quer dizer que quem tiver um copinho de Becker lá, um copinho graduado e tal, faz lá a sua graduação e se coloca. Nós fizemos um 50-50, meio a meio, 50-50, certo? Ele é mais ou menos encorpado, ele não é muito fino não, ele é mais ou menos encorpado. Porque aqui que nós vamos fazer é o seguinte, gente, nós vamos tratar a primeira aplicação do selador que nós vamos fazer é a chamada queimada. Por quê? Porque a face aqui na nossa madeira existem fibras, né? Fibras de madeira. E elas não, a fibra da madeira, vou tentar explicar aqui, a fibra da madeira, ela não vem daqui até aqui. Ela vai terminando no meio. Então vai ficando pontinhas de fibra ao longo da nossa superfície que a gente não percebe. Aqui, com o processo de lixação que a gente fez, a gente não percebe que tem pontinhas. Para nós, se passar a mão assim, ela está lisinha. No momento em que a gente passar uma demão de selador, o químico, ou seja, tanto os produtos químicos que contêm o selador quanto o thinner, eles vão arrepiar essas pontas. Essas pontas vão levantar. Então por isso que a gente se surpreende muitas vezes, que a gente passa uma primeira demão do selador e ela estava lisa, a madeira, a nossa superfície estava lisa. Quando a gente passa a demão, ela fica áspera. Então essa é a chamada queimada. E isso vale para todas as madeiras. Nós temos 3 madeiras aqui. Nós temos o cedro, nós temos o pinho e nós temos o cumaru. Todas elas têm a mesma coisa. Provavelmente, o maior arrepio vai ser no cedro e o menor vai ser no cumaru. Mas isso a gente vai saber daqui a pouco. Então, nós temos aqui o nosso produto. E aí nós fazemos uma coisa que eu vou pedir para a Paula me alcançar. Aquela tabuinha ali, ó. Essa aí. Nós vamos fazer um suporte, um suporte de aplicação. Cada um tem um hábito, tá? Isso pode ser aplicado com pincel, pode ser aplicado. A gente aplica com boneca, tá? E a nossa boneca, gente, depois outras aplicações que nós vamos fazer, a gente vai detalhar melhor aí a questão da boneca.
do trabalho da boneca. Nós vamos trabalhar em outros produtos, especificamente na goma laca, um produto mais adiante aí. A gente vai fazer todo um trabalho com as bonecas. Boneca revestida, boneca simples, boneca mais trabalhada e tal. Enfim, nós vamos falar um pouco da boneca. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a aplicação assim. Nós vamos colocar um pouquinho de tinta ali, vamos pegar aqui com a nossa estopa, que na verdade a gente não vai chamar de boneca, né? Que ela ainda não é uma boneca, ela é uma estopa que a gente juntou aqui. Pronto, encharcamos aqui e vamos fazer a aplicação. Vamos fazer primeiro aqui. Fizemos assim e assim. Não se preocupe com esses restinhos que ficam aqui. Vamos então renovar aqui a nossa quantidade aqui. Assentamos a nossa bonequinha e vamos passar aqui o nosso cedro. E agora aqui, damos mais um pouquinho e vamos passar o nosso cumaru. Vejam bem que coisa interessante. Vocês percebem que no cedro ele sumiu. No cumaru está mais presente. Não sei se dá para vocês verem bem direitinho. No pinho desapareceu. O que acontece aqui? Ele foi absorvido. Vocês não vão percebendo, você tem que acreditar no que eu estou dizendo. Está áspero. Áspero. Em função exatamente daquilo que eu falei antes. Então essa é a primeira queimada. Eu vou dar mais uma demão, que a gente vai voltar aqui na questão mais importante para nós. Mais uma demão aqui. Eu diria assim, ó. Aqui no cumaru a acabamento já está ficando quase finalizado. Quase finalizado. Porque o cumaru absorve menos. Então fica uma maior quantidade de produto na superfície. Porque o produto que a gente aplica, que é de poros fechados, ou seja, que forma a película, ele seca de cima para baixo. Ou seja, da superfície para baixo. Diferente do óleo. O óleo ele impregna na madeira e ele seca de dentro para fora. Nós vamos ter uma série de programas aqui sobre acabamentos em óleo, que a gente vai entender melhor esse processo. Pois bem, feito isso, nós temos que esperar um pouco, né, que ela seque, e a gente faz então uma demão de lixa e continuamos o nosso processo de acabamento. Mas eu quero falar desta outra face aqui, da face que está tingida, da face que nós fizemos a nossa tonalização. Eu vou mostrar uma coisa. Tomara que aconteça, né? Tomara que aconteça o que eu quero mostrar para vocês. Então, eu vou pegar o meu selador, fazer uma bonequinha nova. Molhei aqui o meu selador. Preparei aqui a minha bonequinha e apliquei aqui. Vejam isso aqui. Isso é que eu queria mostrar desde o início. Ou seja, à medida que nós vamos fazer a nossa aplicação do nosso selador sobre uma superfície tingida, nós vamos ter esse problema aqui. O selador contém thinner. Esse thinner vai agir sobre a superfície tingida. Vocês não percebem assim detalhadamente, mas eu posso ver que em algumas partes aqui, ó, já branqueou. Ficou meio branquinho já começou a perder a sua tintura. Da mesma forma que se eu fizer isso aqui no cumaru, vamos ver aqui no cumaru o que vai acontecer na face tingida do cumaru.
Ó, vejam o que aconteceu aqui, ó. Olha só, tirou o acabamento do Kumaru. Isso, gente, é um dos maiores problemas da gente fazer acabamento sobre área que sofreu a tonalização. Por isso, a gente tem um recurso para fazer isso. Nós já vamos explicar direitinho. Qual é a solução que a gente tem para evitar esse problema aqui? Ou seja, evitar de a gente perder o material que a gente tinha colocado antes. Uma forma muito prosaica. Se a gente tiver, por exemplo, pistola, quem tem pistola, faz a pistola, que não vai ter problema, não vai ter atrito. Quem não tem pistola, usa rolinho. Rolinho. Não usa-se o rolo de espuma. Usa-se o rolinho de pele de carneiro, ou de poliéster, enfim, algum tipo, ou de veludo, algum tipo desses aqui, certo? Então aí, gente, a gente faz o seguinte, aqui claro, tem que ter uma bandejinha e tal, eu vou mostrar aqui só porque a gente está, né, no programa. Mas se tiver uma bandejinha, uma coisinha e tal, para vocês trabalhar. Então com o rolinho, a gente pode fazer isso aqui, ó. Aplicar o selador na superfície sem que retire o material. Embora saia um pouquinho, mas muito menos do que o outro. Certo? Então, o uso do rolinho para fazer a primeira aplicação. Depois que a gente fez a primeira aplicação, nós vamos passar então a lixa e depois da lixa, segunda aplicação, terceira aplicação, quarta, enfim, aí de acordo com o nosso objetivo de acabamento. Certo, gente? Bom, como eu falei lá no início dessa nossa série acabamentos, nós vamos trabalhar coisas rápidas e eficientes daquilo que a gente vai fazer essa comparação. Já fizemos com a nossa aplicação, ó, vocês viram, como vocês podem ver aqui, o Kumaru respondeu muito melhor a nossa, aqui já está até um certo brilho. Agora nós vamos lixar e fazer outras reaplicações. Nós vamos fazer mais 3 reaplicações aqui. Nós não vamos mostrar aqui, mas nós vamos guardar no nosso estoque. Aqui nós já temos 3 peças que nós fizemos com a cera. Vamos guardar essas 3 peças com selador e assim vamos fazendo sucessivamente. Nós vamos entrar agora em 2 programas na sequência sobre goma laca. Vamos explicar direitinho a questão da goma laca e vamos explicar um negócio chamado polimento francês, que vai ser um outro programa. Que eu acho assim que são coisas muito carentes na internet. As pessoas não falam muito disso. Certo, gente? Porque não falam disso, mas a gente fala. Porque o nosso objetivo aqui, meus amigos, é manter os nossos móveis funcionais, ou seja, tudo funcionando direitinho e, claro, né, embelezados pelo nosso acabamento. Porque para nós, gente, é importante ter um móvel cada vez mais bonito. Por isso que a gente tem um conceito. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.